Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe, Maria Santíssima. A primeira leitura deste domingo, quinto domingo do ano C, tempo comum, fala sobre a vocação de Isaías. E o Evangelho fala sobre a vocação de Pedro, seu irmão André e os outros dois pescadores, Tiago e João. Isaías teve uma visão. Ele viu o Senhor sentado num trono de grande altura, com um manto que se estendia sobre o templo, e serafins, que são anjos, em pé ao seu lado, cada um com 6 asas. E os serafins exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Este canto até hoje nós reproduzimos na Santa Missa, no final do prefácio. Ao clamor dessas vozes, as portas começaram a tremer em suas dobradiças, em seus gonzos. O templo encheu-se de fumaça e o profeta ficou apavorado. Ai de mim! Eu sou um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Qual é a solução para lábios impuros? Que eles sejam purificados. Purificados com o quê? Com fogo, mais ainda, com o fogo que vem do altar. Um dos serafins, com uma tenaz, pega uma brasa e encosta a brasa nos lábios do profeta. E diz assim: assim que isto tocou os teus lábios, desapareceu tua culpa e o teu pecado está perdoado. Com os lábios purificados, o profeta pode então falar em nome do Senhor, porque as palavras do profeta não são dele, mas são daquele que o enviou. Por isso ele tem que ter lábios puros. Então Isaías ouviu uma voz: quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías se prontificou: aqui estou, envia-me. Esta prontidão de Isaías é maravilhosa. O profeta Jonas fugiu da face de Deus e só no segundo momento ele aceitou a sua missão. O profeta Jeremias hesitou: eu sou ainda uma criança. Mas Isaías, logo de primeira vez, diz: aqui estou, envia-me. Entre o chamado de Deus e a nossa missão está a nossa liberdade, que pode dizer sim ou não. O Salmo 137 fala da presença dos anjos ante o templo. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, ante o vosso templo vou prostrar-me. Por que Isaías ficou com tanto medo? Porque a distância que há entre a santidade de Deus e a indignidade do homem é tão grande que ele deveria morrer se visse a Deus. Para ver a Deus é preciso estar com o coração puro. E é o que Jesus prometeu no Sermão da Montanha: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios fala do fundamento da nossa fé. O que nós pregamos? Nós pregamos algo que tem fundamento histórico, em fatos que aconteceram. Quais são esses fatos? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, ou seja, a Pedro, depois aos 12. Tudo isso aqui que São Paulo está falando é para fundamentar a fé dos coríntios, porque a nossa fé não pode se basear em lendas. Assim também a fé do antigo Israel se baseava em um fato histórico. Os seus antepassados eram pequeninos, pouco numerosos, foram para o Egito, foram oprimidos pelo faraó, clamaram ao Senhor e o Senhor veio em auxílio deles. E os libertou com mão poderosa, com braço estendido, fez abrir o Mar Vermelho para que eles passassem e os conduziu a uma terra onde jorra leite e mel. A intervenção de Deus junto ao seu povo, dando-lhe uma lei no Monte Sinai e prometendo uma terra onde eles iriam habitar, é que fazia com que Israel tivesse motivos para crer no Senhor. Nós também, o que pregamos baseia-se no fundamento histórico da morte e ressurreição de Jesus, atestada por várias testemunhas.
Aqui São Paulo fala de 500 irmãos que viram Jesus de uma vez. E depois Tiago. E por último ele próprio viu Jesus no caminho de Damasco. Mas ele é o último, ele é considerado um abortivo. Porque o aborto é um parto fora do tempo. São Paulo viu Jesus, mas viu bem depois, já fora do tempo. Ele nem é digno de ser chamado de apóstolo, porque perseguiu a igreja de Deus. Mas aquilo que ele é pela graça de Deus. Deus foi misericordioso com ele. Em resumo, isso tudo que aconteceu é o que nós pregamos, eu e os outros apóstolos, e é isso que vós credes. O Evangelho fala hoje da vocação de Simão Pedro e dos outros pescadores. O seu irmão André, ambos eram filhos de Jonas. Os outros pescadores são Tiago e João, que estavam numa outra barca, que eram filhos de Zebedeu. Como se deu esta vocação? Jesus se senta numa barca, que é a barca de Pedro. Começa a ensinar. O ensinamento de Jesus deve ter comovido os corações. Não se diz o que foi que ele falou, mas falou coisas boas, palavras de salvação. Quando terminou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas. Este foi um dos temas da evangelização, da nova evangelização. Avançar para águas mais profundas, para pegar mais peixes. Mas Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e não conseguimos pegar nada. Mas pela tua palavra lançarei de novo as redes. E lá foi ele com André. Apanharam tantos peixes que as suas redes se rompiam. Então fizeram sinal, eles estavam longe, fizeram sinal para Tiago e João, para que viessem ajudá-los. E eles foram. E as duas barcas ficaram cheias, tão cheias que quase afundavam. Quando chegaram à margem, Pedro ficou com medo. Assim como Isaías tinha ficado com medo na primeira leitura, aqui é Pedro que está com medo. Ele percebe que quem operou este milagre é alguém muito maior do que ele, é um santo. Ao passo que ele é um pecador. Então ele se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, aparta-te de mim, porque sou um pecador. Mas Jesus tranquiliza-o. Não temas. De hoje em diante tu serás pescador, sim, mas não de peixes, e sim de homens. A barca será a igreja. Tu conduzirás a igreja. E a tua função será buscar os homens que estão se afogando nas águas para dentro da igreja, para que sejam salvos. Quando você tira o peixe da água, ele morre. Mas quando você tira alguém que está se afogando da água, a pessoa vive. E essa é a função da igreja. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. É a vocação de Pedro, André, Tiago e João. Evidentemente, eles seguiram a Jesus por algum motivo. Para fazer o quê? Jesus iria dizer, embora no momento eles não pudessem saber o que era. Jesus iria sofrer, morrer, ressuscitar, e eles seriam testemunhas disso tudo. E deveriam pregar isso tudo ao mundo. A pregação deles, que seria feita em nome de Deus, teria um fundamento histórico. A morte e ressurreição de Jesus, a sua aparição a Pedro. Assim também nós, graças a Deus, não estamos em uma religião de fantasia. Não seguimos uma seita criada por um guru qualquer. Nós temos fatos que são sólidos. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, a ressurreição dele é a primeira de muitas outras que virá depois. A nossa ressurreição virá como a colheita. A ressurreição dele foi a primícia da colheita. Se ele ressuscitou, então aquilo que ele falou é digno de fé. Então ele pode também ressuscitar a nós. E se existirá a ressurreição, esta vida aqui tem sentido. Porque para quem não crê na ressurreição, esta vida, ela é, dizia Dom Manuel Pestana, uma piada de muito mau gosto. O que eu estou fazendo aqui? Dizem que eu vim do macaco e eu vou para o nada. Estou aqui perdendo tempo, mas se existe a ressurreição, se existe a vida eterna, eu estou aqui semeando a eternidade em cada ato de caridade que eu pratico. Nada do que eu fizer aqui será desperdiçado, porque eu sei que alguém morreu por mim,
alguém que era Deus e se fez homem, morreu por minha causa. Derramou seu sangue como preço da minha redenção. E tudo aquilo que eu sofro em união com Ele. E quando eu me alegro em união com Ele e com a igreja, que é o seu corpo. E assim também eu vou me preparando para, após a minha morte com Ele, ressuscitar com Ele. Bonito aqui em São Pedro e nos demais é a sua disposição imediata de seguir Jesus. Deixaram as redes e o seguiram. Não é fácil fazer isso. Quando você vai sair de um lugar para outro, perguntam: e o seu emprego? E a sua profissão? E as suas rendas? E quem vai cuidar das suas roupas? E as suas refeições? E eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Esse deixar tudo é algo maravilhoso, porque implica um abandono, um desapego, uma fé que o profeta tem que ter. Só pessoas de fé fazem isso. E esta fé que Pedro demonstrou agora vai precisar ser melhorada, porque ele vai vacilar. Ele vai demonstrar ser fraco, mesmo querendo seguir Jesus até a morte. Mas a fé vai prevalecer, porque no fim ele vai ser crucificado por amor de Jesus. Isso é que é bonito, não é? Saber que a nossa morte tem sentido, como a nossa vida também tem, porque nós fomos chamados. Nenhum de nós veio aqui à toa ou por acaso. Tem uma missão a cumprir. Tomara que nós não sejamos vacilantes em responder sim. Tomara que nós não nos afastemos dele por causa dos nossos pecados, porque ele veio para perdoar nossos pecados. E tomara que nós não fiquemos mudos, sem dizer aos outros as maravilhas que o Senhor fez em nosso favor. Maria Santíssima, que sempre primou pelo silêncio, na hora que foi a Isabel, ela cantou as maravilhas. O Senhor fez em mim maravilhas, seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Que ela e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.